Glória a Deus. Aleluia. Feliz sábado, Antenor. Feliz sábado, Maria Caetano, Maria das Graças. Feliz Feliz sábado, sábado para Kleber. todos. Feliz sábado, Marlene. Feliz sábado, Maria. Bom Rose, dia, feliz sábado. Patinha Xavier. Elaine. Ô, Feliz Batista. sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, irmão Célio. Feliz sábado a todos. Que louvor extraordinário, viu? Eu até iria sugerir, né, irmão Célio, esse louvor também tinha que sair na gravação, porque ele sozinho já é uma mensagem extraordinária de paz. Você vai ouvindo esse hino, o coração da gente vai ficando calmo, tranquilo. Que mensagem Verdade. iluminada. Hoje as músicas, infelizmente, são tão barulhentas que, em vez de preparar o espírito para a mensagem, te faz ficar agitado. É verdade. Eu estava ontem participando de um grupo que eu fui convidado pela irmã Rosiane, né, e eu tenho um problema comigo, irmãos. Todo lugar que eu chego, eles querem me pegar. Viu? Eu vou pregar na igreja, eles fazem eu mudar do bairro que eu estou para ir para a igreja deles. Eu vou fazer semana de oração, no instantinho eles querem me arrumar uma casa para eu poder sair e ficar com ele. E no grupo não é diferente, viu, Antenor? Cada lugar que você vai, você faz um comentário e eles falam: ué, irmão, por que você não fica com a gente? Não, irmão, já estou no outro grupo. É verdade. Mas isso faz parte, né? Porque a gente que representa Deus, né, onde vai, eles puxam a pessoa, né? E Glória a aí Deus. querem que a pessoa faça alguma coisa. Kleber, um bom dia, um bom sábado. Bom dia, feliz sábado, Josimar. Kiliane chegou aí Bem. também. Tá na área, Kiliane lá do Sabazinho. Rosiane, chegou. Bom Bom dia. dia, feliz Bom dia. sábado. Irmãos, ontem eu estava participando desse grupo, como estava dizendo, né? Ciência da Fé, um grupo muito bacana, viu, irmãos? Um grupo semelhante ao nosso, com pessoas. E o grande conflito na página 26, no capítulo 26, a restauração, esse grande conflito condensado, né? Que ficou bem mais resumido, bem mais fácil para que as pessoas tivessem acesso. O grande conflito era o conflito do século, aquele que parece mais grosso que uma Bíblia, né? Eu li uma vez para falar que tinha lido, depois eu li para poder tentar achar alguma coisa, depois eu estudei ele e, por fim, eu fui me iniciando folha por folha. Meu livro é tudo marcadinho. Josimar, Sim. eu acho que seu ventilador está pegando no celular e está fazendo esse barulho. Se tiver ventilador, alguma coisa que está fazendo barulho aí, né? Tá dando Eu estou conferência. ouvindo também esse ventilador, mas não é aqui em casa, não. Eu estou ouvindo o ventilador aí também, sério. Mas não é aqui em casa, não. Deixa eu ver se tem algum microfone aberto. Ah, o da Sandra tá Vou aberto. fechar O microfone aberto, né? o microfone aqui. Vou fechar os microfones. Ah, não, o meu não. Beleza, E- querido. E o grande Era o conflito, meu, já fechei. olha Deus, no capítulo 26 do grande conflito, né? Deus, no quarto parágrafo, Deus ordena que gritemos alto e que não detenhamos de gritar, que o povo dele necessita saber que estão transgredindo uma lei divina. E enquanto assim lá em Isaías 58, de 12 a 14, está escrito assim: ó, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. E se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses, no meu santo dia se chamará sábado deleitoso, dia do Senhor, digno de honra, e os honrares, não seguindo teus próprios caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então se deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amigos, meus irmãos, nós somos privilegiados porque
Estamos vivendo esses dias onde devemos proclamar que o sábado é um mandamento esquecido. Estamos deleitando nele, mas temos a obrigação de espalhar isso para os outros, para que eles saibam também que eles têm um dia de descanso, podem se desligar desse mundo. Meus amigos, meus irmãos, vamos ter 2 orações para preparar a nossa mente, o nosso coração, o nosso mensageiro já se encontra entre nós, e que esse dia de sábado possa ficar marcado em nossas vidas, não como mais um sábado, mas como um sábado que vai ser a virada de chave. Aquele sábado onde nós vamos entender verdadeiramente o que Deus quer de cada um de nós. Porque não seremos salvos em grupos, meus irmãos. A salvação é individual, mas ninguém quer ir para o céu sozinho. Então vamos espalhar a mensagem, porque essa é a nossa obrigação como reparadores de brechas que Deus nos escolheu. Irmão Antenor, você foi o primeiro que entrou, então você vai ter o privilégio de orar. Amém? Amém, amém. Meu Maria irmão, Caetano foi a segunda que entrou. Maria Caetano, você pode orar? que ela não viu ainda. Posso. Então tá bom. Glória. Então nós vamos ter 2 orações, o irmão Antenor e depois a irmã Maria Caetano. Pode começar, irmão Então, Antenor. vamos te ajoelhar, aquele que pode, e aqueles que não podem ficam em reverência. Hoje eu posso ajoelhar, não estou no ônibus. Então tá. Querido e amado Pai que está no céu, nosso Senhor Jesus Cristo, também ao seu Santo Espírito, e neste dia, Pai, é um dia abençoado que o Senhor nos deu, já nos despertou para estarmos na Tua presença. Por isso queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos dê a possibilidade, Pai, de caminhar com o Senhor neste dia, andar com o Senhor, fazendo a sua vontade, o seu querer. Pedimos também, Pai, porque aqueles que estão indecisos, que eles possam tomar essa decisão e ficar junto ao Senhor. Que o Senhor possa também abençoar, Pai, a cada janelinha aqui nesse culto virtual, que é especificamente, Pai, para glorificar e honrar o Teu santo nome. Nos Amém. ajude, Pai, a andar sempre com a cabeça erguida, pensando sempre nas coisas lá do alto, não vivendo as coisas aqui da terra, porque aqui da terra já estão muito contaminadas e a gente não quer se contaminar. Somos pecadores, sim, somos, mas nós acreditamos, Pai, porque a Tua esperança nos fala, a Tua santa palavra nos fala na nossa esperança. Então nós temos essa esperança de estarmos contigo brevemente lá na glória, porque tudo que o Senhor falou está acontecendo. Também, Pai, queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar a cada pessoa, Pai, que estão pedindo por oração, pedindo por si, por sua família, por seus conhecidos, seus amigos, e que nesse dia, Pai, a sua piedade, a sua misericórdia pode alcançar a cada um, conforme o teu querer e a tua vontade. Abençoe, Pai, esse grupo, aqueles que já vieram, aqueles que ainda vão vir e aqueles que não vieram, mas que estão participando desse grupo mesmo uma vez só. Que o Senhor possa abençoar a cada um, nos dando, Pai, esse direito que o Senhor realmente falou, que o irmão acabou de ler. Realmente, que nós possamos chamar o sábado deleitoso. Por quê? Porque nós temos na Tua presença e buscamos em Ti, Pai, a nossa salvação, mas também a nossa vida durante essa semana. Que esse dia seja um dia dedicado especificamente ao Senhor. Que o irmão possa falar através, Pai, da Tua boca. Seja ele usado pelo Senhor, para que o Senhor traga para nós, Pai, o que nós precisamos mais uma vez ouvir. Porque a Tua palavra, ela não tem fim, ela começou e ela vira eternamente. Então nós temos que cada dia buscar cada dia mais o entendimento da Tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor abençoe o seu irmão, o seu filho que vai agora trazer em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai. E desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Maria Caetano. Ó Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia
por mais de uma semana que passou. Ó Pai, como foi o Senhor ter cuidado de nós. Por isso que nós estamos aqui. Ó Pai, perdoa o nosso pecado, Por que favor. nós possamos arrepender de coração, ó Pai, e tocar de vida cada um de nós. Ó Pai, abençoe os enfermos da tua igreja, que eles possam estabelecer a sua saúde. Abençoe, Pai, os que estão precisando de ti. Fique com eles, ó Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus amigos. meus Amém, irmãos. amém. Irmão Célio, irmã Sandra, irmão Kleber, Keliane, Antenor, Obadias, Roseli, Marlene, Maria das Graças, Vilma, Elaine, Maria de Assis, Maria Caetano, Maria, Fatinha Xavier, Rosane, lá da Suíça, Lia Maria, Cleide, Rosimeire, minha amiga Rosimeire, Givago, meu amigo Givago, tenho orado por você, meu amigo. Pati, Ana Mateus, esposa do irmão Samuel Mateus, Maria José, Arlene Freire, minha amiga, Solange, Eva, minha irmãzinha Eva, lá de São Mateus, louvado seja Deus na sua vida, minha amiga, Elza Andrade, Marcelo, Neuza, Claudiana, Davi, Eliane, Marlene, Ivanete e eu. Oh, glória! Passei o nome de todos, que Deus possa nos abençoar essa manhã, o nosso mensageiro já está aí. Irmão Kleber, que Deus possa te usar mais uma vez e que você fale iluminado pelo poder do Espírito Santo. Está na sua mão, meu amigo, que Deus possa te usar. Amém. Estão escutando direitinho? Amém. 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 Antes de começar, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. As mensagens que sempre eu passo, elas têm a ver não porque eu criei elas, mas porque o próprio Deus, ele me deu. Essa mensagem ele me deu em 2021, no final do ano, e ele me grifou que inclusive, quando eu começar amanhã também as etapas de mensagem de saúde, as duas que eu passei na sala agora, elas foram dadas nesses últimos dias. Elas foram dadas há uns 2 meses atrás. Essas duas mensagens, as outras duas que eu passei dentro da sala agora. Mas essa daqui, ela foi dada em 2021, em uma madrugada. O Senhor me acordou e ele pediu para escrever essa mensagem. E eu escrevi ela todinha. E por onde eu tenho passado, eu tenho pregado essa mensagem, porque ele disse que eu deveria pregar essa mensagem até o tempo que seria necessário que ele queria, que é o tempo do fim. E aí vocês vão entender por quê, porque ela tem a ver com a mensagem principal, nosso registro. E o primeiro versículo que a gente vai abrir em Apocalipse, que é o registro nosso como povo de Deus, né? E ela tem como um título, o tema dela, o irmão pode voltar um pouquinho, por favor? Vai voltar ali. Ela tem como título a mensagem do terceiro anjo e as instituições eternas. E de madrugada o Senhor me falou sobre isso, ele fez uma pergunta a mim, porque nós pregávamos sobre o terceiro anjo, né? Que anuncia e dá mensagem, a última mensagem a este mundo. E ele falou para mim, que havia um segredo no versículo, e eu nunca tinha prestado atenção. E depois que ele me revelou o segredo, eu comecei a pregar e coloquei o nome como instituições eternas. E vocês vão entender por que essas instituições eternas, elas existem e que elas vão durar pelo resto de nossas vidas. Mesmo se nós morrermos, elas ainda vão pendurar na história de
todos os seres viventes, tanto desse planeta como os outros planetas também, e os seres celestiais. E aí nós vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse. Pode passar aí, meu irmão. 14:6. Apocalipse 14:6 diz o versículo principal dessa mensagem. Vi outro anjo voando pelos céus, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo. A pergunta é, o anjo tinha um evangelho eterno que ele tinha a obrigação de pregar, e ele estava voando o mais rápido possível. Que evangelho eterno é esse? Essa é a primeira pergunta. De onde foi que veio esse evangelho? Se o anjo tinha uma coisa que não era pertencente a esse planeta e era pertencente à eternidade, então de onde foi que ele trouxe esse evangelho? De onde é que veio? Onde é que está esse evangelho? Onde é que ele é traçado? Alguém poderia responder. É a Bíblia, irmão Cleber. O anjo trouxe a Bíblia para anunciar, como nós estamos vendo na imagenzinha aqui. Ele veio para anunciar a Bíblia, ele trouxe para anunciar. Mas será que existe coisas na Bíblia que são traçadas na eternidade? Será que existe assuntos na Bíblia que não pertencem a este planeta, mas que foram traçados na eternidade? E aí nós vamos conhecer esse evangelho eterno. Ele existe na Bíblia. Esse evangelho eterno, ele existe, ele está registrado na Bíblia. Existem capítulos na Bíblia que a narração dele foram dada na eternidade. Eles foram escritos na eternidade. Em uma coisa que era eterna. E aí, nós vamos lá para o primeiro capítulo da Bíblia, que é os primeiros capítulos. Todos os seres celestiais, tanto deste mundo como dos outros mundos, sabem que existe só uma pessoa que é responsável pela criação de tudo. E ela se chama Deus. Deus, quando criou tudo e este mundo, ele se apresenta como uma coisa eterna, como a instituição primeira da eternidade. E que isso não deveria mudar de forma nenhuma. Se o nosso mundo, para você entender o que é as instituições eternas, é só você entender isso. Se Adão e Eva não tivessem errado, os capítulos que estariam escritos na Bíblia seria página de eternidades. Só para você ter ideia. Nós pegaríamos os relatos bíblicos de homens que foram automaticamente doutorados na eternidade. Nós pegamos os capítulos seguintes da Bíblia e vimos o estrago do mal. E o que era eterno não deixou de ser eterno e passou a pertencer a um mundo que não é mais eterno. Mas o evangelho em si mudou, as instituições em si mudaram, vocês acham? O que nós vamos ver são instituições que elas foram passadas e foram dadas à raça humana no padrão da eternidade. Mesmo o mal entrando, Deus nunca deixou de apresentar à raça humana que ele era o Criador, que ele era o responsável. Por isso que direto na Bíblia, em todas as etapas de todas as gerações, em todos os livros dados pelos profetas, até o último livro, haveria versículo que mostrava que Deus era o Criador. E por que Deus estabeleceu essa instituição? O que é uma instituição? Ela não é para ser uma coisa duradoura, cumprida e reconhecida? Porque Deus, ele queria mostrar para a raça humana e para todos os seres que sempre ele é o Deus Criador. Mas Satanás, sabendo disso, que se essas instituições elas viessem por terra, se ele conseguisse estabelecer o reinado dele aqui, ele iria tirar da cabeça dos seres humanos que existia o quê? Deus como responsável, como o Criador. E isso deu certo no plano dele? Deu.
E só para vocês terem ideia, dentro desse versículo, o Criador está embutido uma palavrinha que nós esquecemos. Aquilo que criou todas as coisas era digno de quê? De adoração. Por isso que Deus estava ali se mostrando para o primeiro casal, os primeiros seres humanos, os primeiros ocupadores desse planeta, que ele era digno de ser adorado e que a adoração deveria ser voltada para ele. E por isso que quando o mal entra, você pode ver que a Bíblia, Satanás tentou de todas as formas tirar da cabeça em todas as gerações da raça humana que existia e que existe um Deus criador. E esse plano dele deu certo? Deu. Quantas pessoas hoje vivem em nossa geração e viveram nas gerações passadas, acreditando que não existia um Criador? A Bíblia mostra isso. Por isso que o povo de Israel, Deus separou um povo que sempre tinha em sua boca que Deus era o Criador, que Deus era o responsável. E que a história deveria passar de boca, em mente, de família em família, até chegar ao último que haverá nesse planeta, ao descobrir que Deus era o Criador. Deus é o responsável. E Satanás tem tirado em nossa geração, e isso tem colocado na cabeça dos seres humanos, que Deus não é o responsável por ter criado tudo. Por isso que nós temos faculdades, nós temos pessoas que não acreditam que Deus é o responsável, Deus é o Criador, e que somente Ele deve ser adorado. E esse plano de Satanás deu certo nas gerações passadas? Deu. Deu tanto certo que o povo de Israel, quando muitas vezes deixava de adorar o Deus Criador, eles iriam instituir os seus deuses. E os outros povos, em todas as gerações, que não conhecia Deus, que não procurou colocar na cabeça de seus filhos e dos seus parentes sobre que Deus era o Criador, eles acabaram instituindo deuses como responsável deles próprios. E aí eles próprios instituíram a adoração a outros deuses. Em nossa geração está sendo diferente? Não. Em nossa geração, só para vocês terem ideia, Ellen White diz que nos últimos dias Satanás iria trabalhar com essa artimanha de tirar a pessoa de Deus da jogada da cabeça dos seres humanos. E isso tem dado certo? Tem dado certo. Quantas pessoas têm tirado tempo para adorar Deus, para reconhecer que Deus é o Criador? Quantas pessoas têm tirado tempo mais para as coisas seculares desse planeta? Como o nosso orador, irmão aqui orou, quantas pessoas têm olhado mais para as coisas deste mundo e têm buscado mais as coisas deste mundo em primeiro lugar do que o próprio Deus? Quantas pessoas têm acreditado que não existe um responsável, um criador dos céus e da terra? Você conversa hoje com pessoas altamente céticas, inacreditável, que não acredita que Deus, que todas as coisas desse planeta foi criado por ele. Mas por quê? Porque o plano daquele que é um imitador tem dado certo na cabeça de muitos seres humanos. Muitos seres humanos estão dentro de religiões e eles pulam, eles correm para o lado, eles prega sobre prosperidade, prega sobre tudo, mas não pregam que Deus é o Criador e não batem na tecla, muitas vezes, nos públicos, mostrando para a raça humana que existe um Deus Criador e que ele ainda é responsável por tudo que ele criou, inclusive por nós. Você vai vendo que ao longo da história, Satanás viu que as instituições, ela existia. E elas eram traçadas em um plano da eternidade. E se elas fossem tiradas, se ele colocasse o dedo dele e estabelecesse suas ideias, uma das coisas que ele iria procurar tirar da raça humana da cabeça delas é que existiria esse Deus que tinha criado todas as coisas. Isso deu certo e tem dado certo até hoje. Mas só que como a palavra de Deus é eterna, né? O Senhor também prometeu, passaria o céu e a terra e o mar,
mas a palavra dele de forma nenhuma iria passar. Por isso que chegou até em nossa geração. Um povo que acredita e que mantém a mesma fé e que prega a todos os seres humanos que existe um responsável que criou os céus, a terra e o mar e que criou tudo neste mundo e que este mundo foi criado por ele. A segunda instituição, ela foi dada também na eternidade. Pode passar, irmão, por favor. Ela é a criação dos responsáveis desse planeta. A primeira instituição, qual é? Deus, o Criador. A segunda, o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Onde está escrito? Está escrito em Gênesis também, na mesma página do Evangelho Eterno, no versículo 26, que diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso tem dados, quando o mal entrou no mundo, vocês acham que o homem continuou ainda com a imagem e a semelhança de Deus? Não, muitas das vezes, nos relatos das gerações passadas, Deus teve que tomar providência, porque Satanás chegou ao ponto de, o extremo de destruir essa instituição. E em nossa geração tem dado certo? Sim. Só para vocês terem ideia. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída porque chegou no ápice da pessoa de Deus em não suportar mais, porque os seres humanos tinham quebrado o que era de imagem perfeita e semelhança dele. Em nossa geração, vocês acham que está sendo diferente? Não sei se vocês já ouviram falar de um grupo chamado Terra. Há um grupo em nossos dias chamado Terra, que eles acreditam que eles são animais e que os comportamentos deles são como animais. São pessoas nesta geração que elas têm essa índole, elas acreditam desse jeito. E vocês acham que Deus, o Pai de amor, que criou cada ser humano à sua imagem e semelhança, como tem visto isso? Como Deus tem visto? Quando Deus vê uma pessoa altamente prejudicada pelas drogas, uma pessoa altamente acabada pelo álcool, como Deus tem visto aquilo que ele criou, a sua imagem e semelhança que era perfeita? Vocês acham que o plano de Satanás em todas as gerações de destruir essa instituição e de criar uma instituição achando que os seres humanos poderiam se comportar e estabelecer sociedade, índolos suas próprias vontades, querer do seu jeito, vocês acham que Deus iria, como Criador, aceitar condições assim? Não. A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio aqui, em sua época, nessa instituição, quando ele encontrava Maria Madalena e os outros doentes, a imagem e semelhança de Deus, que o projeto que ele criou não seria aquilo, ele batia uma tristeza no coração dele. Ele sentia a dor do seu semelhante ao ver que ele não foi planejado para aquilo, mas foi planejado a imagem e semelhança de Deus. Mas devido ao mal, Satanás tem mudado e confundido a cabeça de muitos seres humanos. E muitos seres humanos, você tem só a ideia, vivem nesse planeta achando que não é a imagem e semelhança de Deus. E só para vocês terem ideia, na área psíquica, na área de doenças neurológicas, doenças da mente, a primeira coisa que você atende paciente é que eles acreditam que eles não são a imagem e semelhança de Deus, porque é a primeira coisa que Satanás coloca na cabeça deles. Satanás coloca dentro da alma das pessoas que têm problemas neurológicos uma questão tão clara, menosprezando e rebaixando elas. Elas não se consideram como seres humanos importantes, seres humanos amados, seres humanos a imagem e semelhança de Deus.
E quando Satanás consegue esse propósito com a raça humana, ele acaba destruindo os seres humanos. E hoje é o que nós temos visto. Esse plano, essa instituição estabelecida pelo imitador de Deus, tem dado certo nesse planeta? Tem. Tem dado certo na vida de algumas pessoas que têm estado nesse planeta. Alguns seres humanos, elas não têm acreditado que existe uma instituição que é eterna daquele que criou tudo. Alguns seres humanos acreditam que eles não são a imagem e semelhança de Deus, que eles vieram de animais, que eles vieram do macaco, que este mundo foi criado por uma explosão. Alguns seres humanos acreditam nessas instituições, neste evangelho que é eterno, o qual existe um povo que eles pregam, desmentindo todas as instituições de imitação que Satanás colocou na cabeça dos seres humanos, para desmentir as instituições, pregando as instituições eternas. Há um povo que eles pregam e anunciam para este mundo: olha, existe um responsável. Ele criou a terra, o céu e tudo. Nós devemos acreditar que ele é o responsável, que ele é o criador. E também ele não criou só as coisas, ele criou também eu e você. Nós somos a imagem e semelhança dele. Ai de nós, seres humanos, só para vocês terem ideia, se nós não tivéssemos essa parte da Bíblia, se a gente não tivesse essas palavras de eternidade. Por isso que Pedro disse: para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se não fosse esta história verdadeira, nós, seres humanos, em todas as línguas, em todas as religiões, estaríamos altamente fracassados, porque nós iríamos acreditar que nós seríamos e iríamos pertencer a qualquer outro grupo, a qual Satanás tem colocado na cabeça de todos os seres humanos, que não existe um responsável, que não existe, tudo veio de uma explosão, tudo veio, nós viemos do animal, e essas ideologias têm ainda permanecido na cabeça de muitos. Mas quando a palavra de Deus, ela é acreditada e colocada no coração dos seres humanos, eles começam a mudar. Eles começam a ver que existe um responsável e que eles pertencem a este responsável, e que eles são a imagem e semelhança desse responsável. Primeira instituição, que foi traçada na eternidade, que Deus era o Criador. A segunda instituição, que Ele é o Criador do homem e a mulher, que nós somos a sua imagem e sua semelhança. Somos pessoas que temos um alto valor. Temos um tremendo valor perante o nosso Criador. E que nós, ainda mesmo com o mal, tentando destruir, e como tem levado a nossa raça à destruição. Quantas pessoas têm sido escravizadas pelo mal, achando que elas não são importantes? Quantas pessoas deixam ser diminuídas por bocas de pessoas que não são usadas por Deus, mas sim pelo maligno, para dizer palavra de diminuição a elas, e elas acabam acreditando? Mas por quê? Porque não tem a palavra como seu escudo. E a palavra de Deus, ela é o escudo para a raça humana, onde ele dá a garantia que nós somos pessoas muito importantes para ele, a imagem e semelhança dele. A terceira instituição que foi dada à raça humana na eternidade, a família. Não sei se vocês repararam, nós estamos na terceira instituição. E vocês repararam que essas instituições são as que Satanás trabalham com o objetivo de colocá-las por terra? Você já se perguntou quanto essa instituição é importante na raça humana? Você já viu em todas as gerações, ao estudar a Bíblia, como Deus deu valor a essa instituição? Deus estabeleceu ela onde? Lá na eternidade.
Todo esse capítulo que eu estou lendo com vocês foi dado, a narração dele lá na eternidade. A família foi instituída por Deus na eternidade. E mesmo depois que o mal entrou, Deus não abandonou nenhuma das suas instituições. Ele permaneceu dizendo para a raça humana em todas as gerações: isto é eterno, não muda. E a família é uma das coisas que não muda. E hoje, e em todas as gerações, você vai vendo Satanás procurando destruir essa instituição aqui. Quando ele, primeira coisa que ele procurou destruir lá no Éden. Segundo, você vai encontrar Caim e Abel, quando arrasou o coração de Adão e Eva. E ao longo da história você vai encontrar uma família só que Deus salvou, família de Noé. O projeto era para salvar todas as famílias da terra, mas só uma família foi salva. Você vai vendo também que na história de Ló, ele e suas filhas é salvo, mas sua esposa não é salva. Você vai vendo Jesus ao curar, quando chega na época de Jesus essa instituição, ele pregava tanto e dava valor tanto à família, que quando ele curava um, ele dizia: vai e prega para os seus. A preocupação de Deus sempre foi salvar a tua, a minha e todas as famílias em todas as gerações. A família para Deus é uma instituição eterna, é uma coisa sagrada. Os nossos irmãos católicos, eles falam uma frase linda, e é verdade, a família é sagrada para Deus. E essa instituição, ela é tão eterna, que vocês vão ver uma coisa. Ao longo do tempo, vocês veem as religiões, todas elas, que creem em Deus, pregando que Deus é o Criador. Vocês vê também pregando que Deus é o responsável por ter criado cada um de nós, seja os padres, seja os pastores, seja o cristianismo em si. A nossa base dessas instituições, elas não mudam. Nós pregamos sempre do mesmo jeito. Nós pregamos que Deus é o Criador, nós acreditamos que Ele é o Criador, nós pregamos para os seres humanos que eles são muito importantes, que eles são a imagem e semelhança, que eles foram criados, a imagem e semelhança desse Deus que criou todas as coisas. Nós pregamos para o ser humano o matrimônio, a família como ela é sagrada para Deus. Existe até cultos nas outras religiões e também nós, né? Nós temos semana de oração da família. E também nós temos lá fora, nas outras religiões, dos nossos irmãos batistas, assembleanos, campanhas da família. Para vocês verem, ao longo do tempo, mesmo Satanás colocando mal, querendo imitar as instituições eternas, Deus ainda permaneceu com o seu povo e mostrando bem, alertando ao mundo todo que existe uma forma de família verdadeira. Mas de lá para cá, Satanás também tem criado outras formas de família, de produção da família. Sim, nós temos hoje família de todo jeito. Nós temos visto o casamento, só para vocês terem ideia, se tornar em nossa época, e agora eu trago para nossa época, tão banal, uma coisa tão fútil, só para vocês terem ideia, que nesses dias nós temos, vocês podem puxar isso que eu estou dizendo para vocês, o que Satanás tem feito com os seres humanos, que nesses dias um homem se casou com uma panela elétrica que faz arroz, só para vocês terem ideia, e veio em rede nacional a história desse homem. Nós temos também, nesses dias, a banalização da família, a banalização do casamento, a instituição que era para ser eterna e linda, criada pelo próprio Deus, ao ponto de seres humanos casarem até com animais. Está escrito, vocês podem ver isso que eu estou dizendo, uma mulher que casou com uma gata, porque o condomínio dela não aceitava os animais, ela teve que fazer isso. E vocês olham, nós olhamos desse jeito e achamos que é uma coisa normal, mas a Bíblia diz que não é normal, porque o que Deus toca e o que Deus criou são coisas eternas. São coisas absolutamente sagradas.
A família é uma coisa instituída por Deus sagrado e Satanás é irado pela tua família. Não pense que Satanás ele está despreocupado, não. Se tem uma coisa que Satanás está irado, é com os teus dentro da tua casa. Por isso que tu tem visto, tem clamado, Deus tem colocado tu para clamar, pedir pelos teus filhos, tu tem chorado, tem estado aos pés do Senhor, clamando pela salvação da tua casa. Sabe por quê? Porque isso é tão eterno que quando tu chegar lá no céu, quando nós passarmos essa fase que nós estamos aqui, quando nós chegarmos lá no céu, a primeira coisa que nós vamos ver é o nosso Criador. Iremos adorá-lo. É a primeira coisa. Quando chegarmos lá, nós vamos reconhecer o responsável por ter instituído essa instituição, o Deus Criador dos céus e da terra. É a primeira coisa. A segunda coisa, quando chegarmos lá, nós vamos ver que nossa imagem e semelhança será restaurada por Ele. E a terceira instituição, quando nós chegarmos lá, nós sentarmos na festa de encontro, à boda do Cordeiro. Você não vai sentar, você ainda não entendeu. Você tem uma festa marcada com tua família. E é tão provado, só para vocês terem ideia. Quando Jesus esteve aqui, onde foi que ele atualizou com o seu primeiro milagre? Em uma instituição da família. Em um casamento. E quando há uma festa de casamento, a gente não deixa de convidar ninguém. Você pode ver. Os primeiros convites são destinados à nossa família. Aos primos, aos irmãos, a todas as pessoas da nossa família. A gente quer vê-las lá no nosso casamento. E lá no céu não será diferente. Quando for na borda do Cordeiro, a cadeira que vai estar vizinha à tua não é de nenhum de vocês, vocês têm só ideia. Nas minhas cadeiras vizinhas a mim, não é o irmão Obadia, não é o irmão Célio que deve estar. É o meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos eles, é a minha família que tem que estar sentada. O projeto de Deus na eternidade é que seja salvo as famílias. Lá, quando nós chegarmos lá, Ló, ele vai ficar triste com sua família porque sua esposa não estará sentada na cadeira que Deus reservou para ela estar. Mas Noé, em contrapartida, Noé vai estar alegre porque sua família vai estar sentada na festa da borda do Cordeiro com toda a sua família. E a pergunta que eu trago para você, e você com a sua família? Entendeu? Porque muitas vezes você chora pedindo o Senhor para salvar a tua casa e os teus. Porque muitas vezes você clama a Deus pedindo para salvar a tua casa, porque é uma instituição eterna, porque lá na eternidade, a festa que está marcado lá, não está marcado só para ti, está marcado para a tua família, que é uma instituição eterna, criada pelo próprio Deus. Você entendeu o quanto você é importante com a tua família para Deus? O quanto as famílias são importantes para Deus, e você entendeu também o tanto que Satanás está irado com as famílias nesse dia? Você entendeu o quanto é importante as campanhas, os cultos de família, as pregações sobre família, o quanto você deve unir-se com a tua família, o quanto você tem que pregar para a tua família? Você entendeu o quão é importante isso? Porque é uma instituição eterna, mesmo você passando essa fase aqui, você entrará lá na eternidade com a tua família. E eu digo para você, mesmo que você, como diz a profecia, entre lá sozinho, sem ninguém da tua família, o teu coração estará arrasado. E será muito triste. Você irá sentar na mesa, irá chorar, mas a Bíblia diz que o Senhor virá e irá enxugar a lágrima dos teus olhos. Por quê? Porque o projeto de Deus não era só que você estivesse lá, mas que tua família estivesse lá completa. Por isso que a preocupação maior da pregação do Evangelho é salvar a nossa família. A preocupação de Jesus, a maior pregação que pode acontecer em nossos dias, é nós trabalharmos
pela nossa casa. É nós mostrarmos que existe um caminho e que eles devem ir por esse caminho, que lá no encontro da eternidade eles participarão conosco, com famílias e entre famílias na eternidade. E é tão invocado que nós se apegamos aqui, né? E nós dizemos, nossa família da madrugada. E muitos que entram dentro do grupo dizem, eu gosto tanto de estar aqui dentro desse grupo porque eu me sinto entre família. Mas porque, na verdade, nós também entraremos no céu como os irmãos. Nós entraremos comandadas com batista, com assembleano, com pentecostal, com budista, com universal. Todos nós entraremos em família lá. Não haverá distinção, porque as instituições, todas elas são eternas. Todos nós evangélicos, todos nós católicos, todos nós irmãos, reconhecemos que Deus é o Criador, que nós somos valorosos, somos imagem e semelhança, que o inimigo não tem o poder de querer diminuir a nossa imagem e semelhança. Nós também reconhecemos que a família é uma coisa sagrada por Deus. É uma coisa santa por Deus, estabelecida, mesmo Satanás tentando colocar na cabeça dos outros e das pessoas em todas as gerações, que não é só nessa geração, foram essas instituições trabalhadas de todas as formas na Bíblia, em todas as gerações. Você pode ver, a estratégia foi a mesma que Satanás utilizou para destruir esse evangelho, essa instituição eterna. A estratégia foi a mesma. Você pode ver que ele procurou tirar da cabeça dos seres humanos sobre Deus, o Criador. Ele procurou tirar da cabeça dos seres humanos que os seres humanos eram a imagem e semelhança de Deus. Ele procurou tirar da cabeça dos seres humanos em todas as etapas que a família era uma coisa sagrada para Deus. E nessa geração nós temos visto casamentos dados de todos os jeitos, relacionamento de todos os jeitos, mas aquele que estabeleceu e criou essa instituição, vocês acham que ele, como ele está? Como está o coração dele? Eu gosto muitas das vezes de, quando eu estudo a Bíblia, perguntar como é que Deus se sente. Eu gosto às vezes de me colocar no lugar de Deus. Eu fico assim, Deus, se tu criou isso, como é que tu sentiu? Porque a Bíblia diz que quando tu terminou de criar as coisas, diz que tu olhou para as coisas e disse que era muito bom. Era bom demais. E ao ver hoje as coisas que tu criou, na eternidade que era para ser bom, perfeita, ao serem destruídas, como o teu coração sente? Como os teus olhos veem? E às vezes eu fico chorando porque muitas vezes eu vejo que Deus não está satisfeito com o que ele criou na eternidade, que era perfeito, e tem mantido a destruição em todas as gerações da raça humana. E a quarta instituição, vocês acham que são o quê? Olha aí, pode passar. A alimentação. A alimentação. A coisa que eu mais gosto de falar, comer. Kleber, a alimentação, a instituição eterna? É, amigo. É. Por isso que na Bíblia, você pode procurar que tem assunto que só vai falar sobre comida. Que fulano de tal vendeu a sua primogenitura por comida. Que houve jovens que comeram e que suas peles ficaram bonitas, eles tiveram mais saúde. Comida, já falava, era uma instituição eterna. Que o próprio Jesus falou sobre comida, que ele comeu com os discípulos. A Bíblia vai ter capítulos que vai separar sobre comidas que a raça humana não deveria comer. Ela vai falar sobre o cardápio aqui, na eternidade, quando Deus criou a instituição eterna, quando criou este mundo, Deus mostrou a instituição da alimentação como a instituição, aquele que provê a alimentação, provedor, mas a alimentação certa. E em contrapartida, Satanás, em todas as etapas de gerações da raça humana, trabalhou também com essa instituição. Você pode ver, por isso que a Bíblia falava que havia pessoas que elas não conheciam essas instituições e que elas comiam tudo.
E que elas comiam tudo, elas comiam de todo jeito, entendeu? Mas o povo de Deus é um povo que tem direção. Eles conhecem a instituição. E por isso que o anjo, a mensagem do anjo para os últimos dias não poderia ser outra. A instituição da mensagem do anjo fala sobre o quê? Nos últimos dias, sobre saúde. E nós temos visto o mundo falar sobre o quê? Sobre saúde, igreja. O que mais nós temos visto, você pode fazer pesquisa em TikTok, em redes nacionais, é falando sobre saúde. E saúde é o quê? Comer. E Deus já tinha dito isso? Deus disse até o primeiro médico, Deus orientou o primeiro médico, disse assim, ó, eu vou fazer tu pronunciar uma frase que ela vai pendurar nessa última geração como nunca. Até os que não conhecem nem eu, eles vão dizer. Mas Deus é tão sábio que ele colocou as frases, e as frases elas permanecem até hoje. Nós somos aquilo que nós comemos. Mas por quê? Porque Deus já tinha estabelecido no princípio da criação. Na eternidade, antes do pecado, Deus já chegou para Adão e Eva e disse, olha, essas daqui eu vou dar o cardápio para vocês do que vocês precisam comer para manter o corpo de vocês. E olha que eu digo aqui uma coisa para vocês, falando profissionalmente. Quando eu tenho que criar um cardápio para um paciente, eu preciso colocar carboidrato, proteína, as vitaminas, os minerais, tudo bem direitinho ali dentro do cardápio. E aqui no cardápio, no versículo 29, que dá parte do alimento que Deus criou para a raça humana, tá todo o cardápio que a nutrição ela prega hoje para toda a raça humana. E o versículo diz assim, ó, vamos ler o versículo. O versículo diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acha na superfície de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, e que dê semente. Isso vos será para alimento. Alguns pacientes meus dizem assim, ó, o que eu vou comer para ter saúde, Kleber? Como eu vou me recuperar dessa doença? Como é que o câncer vai embora? Como é que os meus pulmões vão ficar fortes com a tuberculose, a pneumonia que eu estou tendo direto, meu filho com crise, eu direto dando entrada no UTI, essa gripe que não passa? Como, Kleber? E aí eu digo, sabe o quê? Com a alimentação que aquele que criou sabia que os nutrientes, as vitaminas que estão lá, iria fortalecer as células do pulmão, os olhos, os ossos, a pele, tudo. Aquele que criou tudo bate bem direitinho com o que nós necessitamos, com o que o nosso corpo precisa para altamente ele se corrigir. E o corpo se corrige sim. O corpo ele auto se cura. Nós só precisamos colocar as coisas certas. Em contrapartida, em nossa geração, nós temos visto e o Deus tem procurado deixar bem claro para a raça humana que existe alimentos que eles são degustosos, eles são muito gostosos, eles são plasíveis ao paladar, como diz Ellen White, eles são desejosos ao paladar, mas que automaticamente eles estão trazendo a morte para o corpo, estão trazendo inflamação, doenças. E muitas das vezes, você tem só ideia, eu vejo pessoas em nossos meios que elas vêm e dizem, eu tô com dor, Kleber, nisso, naquilo, dor nos ossos, dor no joelho, dor na cabeça, tô com enxaqueca que não passa, eu tô com problemas de endometriose, problema de depressão, problemas neurológicos, mas, amigo, você só está com esses problemas porque você não tem seguido as orientações da instituição que ela é eterna. Aí você diz, Kleber, é eterno? É, amigo. Porque quando tu estiver lá na ceia para comer, tu não pense que o Senhor vai trazer uma pizza para ti, ou uma Coca-Cola, ou um refrigerante qualquer, ou um cafezinho. Deus não vai trazer isso, igreja, eu afirmo para vocês. Deus vai voltar, como foi visto pela profeta, a alimentação, a instituição dele que ele criou o eterno. E só para você ter ideia, a Bíblia é tão completa nessa instituição aqui, que Adão e Eva,
Eles nunca comeram carne, nunca tiveram contato com coisas de animal, nem leite, nem queijo, nem nada disso. Porque a raça humana, de acordo com a Bíblia, só teve contato com carnes e com coisas de animais depois do dilúvio. Todas as gerações, até o dilúvio, você pode estudar sobre elas, sobre Noé, sobre seus filhos, o que é que eles comiam. Eles não comiam animal, o povo de Deus não comia carne, eles comiam e obedeciam à instituição que foi apresentado pelo primeiros moradores desse planeta, Adão e Eva. Eles passaram para os seus filhos, esses daqui são a comida que nós devemos comer. São uma coisa que Deus orientou lá na criação, depois que ele criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele orientou que essa seria a alimentação. Mas de lá para cá, Satanás conhecia e sabia que era uma orientação, uma instituição, uma ordem dada por Deus, eterna, para fazer bem aos seres humanos. Ele procurou criar formas de mudar alimentos e criar alimentos que viessem prejudicar o corpo. E vocês acham que deu certo? Deu. Hoje, os nossos irmãos e pastores pentecostais e assembleanos, batistas, não podem chegar para a raça humana e dizer que eles podem comer tudo. Sabe por quê? Porque quando eu encontro em um leito do hospital, na minha profissão, e eu chego lá e encontro um diabetes para ser amputado, assembleano, eu disse, olha, Deus poderia ter evitado isso, ele procurou de todas as formas. Mas você que foi desobediente, você acreditou não na palavra de Deus, mas na palavra de homens. Não foi projeto de Deus que uma pessoa ficasse cega por causa do diabetes, nem tampouco amputasse seus membros. Não foi projeto de Deus que você pegasse um câncer e você fosse barrar em um leito de hospitais com dores de um tumor localizado em qualquer parte do corpo. Nunca foi projeto de Deus em criar uma alimentação que adulterasse as células, que mudasse o comportamento das células. Nunca foi projeto de Deus. Foi projeto do maligno ter criado coisas que pudessem mudar nossas células. E esse plano do maligno deu certo, deu certo. Nós vivemos, só para vocês terem ideia, nós vivemos cumprindo as instituições que elas são eternas, em um território totalmente do maligno. Nós vamos contramão. Enquanto o mundo vai de um lado, nós, o povo de Deus, somos tão importantes para Deus, que Deus olha para mim e para você e diz, olha, ali existe um que está se esforçando para cumprir o meu projeto, a minha instituição, que eu estabeleci desde o começo. Hoje, vários irmãos assembleanos, várias pessoas pentecostal, elas não têm mais acreditado no que Satanás tem pregado, mas sim no que a Bíblia, no que a palavra de Deus tem orientado aos seres humanos. Só para você ter ideia, até irmãos católicos eu já tenho encontrado, vegetariano, tem mudado e tem tirado a alimentação que tem trazido doença, inflamação, doenças neurológicas, ansiedade, depressão, a alimentação que tem colocado, tem trazido câncer. Muitas pessoas, elas estão seguindo, sem nem se tocar, sem nem perceber a palavra de Deus, as instituições, o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno. E é tão eterno que quando chegarmos no céu, nós vamos ver toda a restauração desse planeta e o cardápio de frutas e verduras, nozes e castanhas, e sementes para a alimentação nossa, como o próprio Deus ordenou. Não pense que lá no céu você vai pedir uma pizza, que você vai pedir um bife, que você vai pedir, seja qual for o seu gosto. Não pense nisso, não. Porque de acordo com a profecia, lá no céu nós entramos já reconhecendo que a alimentação, havia uma alimentação que foi instituída não por religião nenhuma, mas sim pelo aquele que criou
todas as coisas nesse planeta. Ele já foi mostrando para a raça humana a solução e como seria tudo. E aí a última instituição. Qual é ela? Pode passar, irmão. O sábado. Vocês viram que todas as instituições, elas teve imitação? Viram que Satanás, Deus apresentou a instituição como ele o criador, Satanás procurou tirar da raça humana da cabeça dele que existia um criador. Viram que Deus estabeleceu para a raça humana que Deus apresentou que os seres humanos eram a imagem e semelhança, Satanás procurou tirar isso e estabeleceu algumas coisas de comportamento na raça humana. Viram também que Deus instituiu a família como uma coisa sagrada, Satanás criou outras formas de família, dizendo que poderia, isso também era família do jeito que Deus tinha criado, como alguns até acreditam que a instituição de família que eles vivem, essa é a forma que Deus tinha criado. E nós vimos também a alimentação, que Deus estabeleceu a instituição da alimentação na eternidade, e que nós estamos passando por uma fase, e que alguns ainda obedecem essa instituição, e que lá na eternidade nós iremos comer do mesmo jeito que foi estabelecido no começo, ao ser criado todas as coisas novas. E vimos também aqui o sábado. E, Kleber, a instituição do sábado é eterno? É eterno. O sábado é uma coisa eterna. Ele foi dado antes do pecado. Ele foi dado antes do mal. Ele é um evangelho eterno. Foi dado na eternidade. As primeiras páginas, a qual dessas instituição que nós estamos lendo da Bíblia, essa narração ela é dada na eternidade, como eu disse para vocês no começo. E o sábado foi apresentado a esse planeta como uma instituição eterna. E está em todas as religiões, Kleber? Sim. Está em todas as línguas? Sim. Em todas as línguas que tem a Bíblia. Não muda de forma nenhuma. Está lá escrito, do jeito que eu vou ler para vocês, essa instituição. Gênesis capítulo 2, o versículo 1 e 2, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo, o versículo 2 e 3, e havendo Deus terminado no 7º dia, a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Aí alguns podem dizer assim, não é o sábado, Kleber. Ai de nós se não fosse a Bíblia não mente, porque quando vem lá para os mandamentos, a Bíblia diz essa mesma narração desse versículo. E o 4º mandamento é até o lembrete para a raça humana, porque Deus já sabia que a raça humana iria cair. Essa instituição ia ser quebrada, ia ser esquecida pela raça humana. E aí Deus volta no decálogo da lei. E você tem só a ideia, antes mesmo de ser feita a lei apresentada aos seres humanos aqui nesse planeta, o sábado já tinha sido dado lá na eternidade para os seres humanos. Kleber quer dizer que nós seguimos um padrão de coisas que são eternas, que os outros seres celestiais e que os céus e que os anjos obedecem também. Sim, amigo. Sim, você segue coisas que são eternas. Essas instituições que foi apresentada aqui, até aqui, são eternas. Os seres humanos lá em cima, os seres celestiais, e também até os seres humanos, que nós temos cópia nossa lá em cima já. Temos, Kleber, temos. Moisés está lá em cima, e ele já veio até visitar aqui esse planeta. Ele é um extraterrestre, para quem não sabe. Ele pertenceu a esse planeta, foi lá para cima, e ele já veio visitar esse planeta aqui. A Bíblia diz isso. Temos 3 lá em cima que a Bíblia diz o nome, né? Elias e Enoque. Eles estão lá em cima. Eles vivem a guardar do mesmo jeito que eles guardaram aqui nesse planeta. Eles vivem a observar essas instituições do mesmo jeito que eles se esforçaram aqui nesse planeta para obedecer elas. Eles vivem a pregar, a mostrar para todo o universo que eles vivem no evangelho eterno. Eles vivem à base de um evangelho apresentado a toda a raça humana eterna. Por isso que o anjo,
Eles trazem e apresentam para a raça humana as instituições que estão sendo quebradas pela raça humana. Nós, seres humanos, estamos indo não a favor, mas nós temos ido contra, quebrando as instituições onde todos os outros mundos, onde todos os outros seres celestiais, eles obedecem. Mas louvado que seja Deus, que existe um povo, só para você ter ideia, um povo escolhido, nação remida por Deus, que eles vivem a anunciar e a proclamar para o universo todo, que em meio à tormenta desse mundo, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio a tudo, eles dizem, passa os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar assim. Nós iremos obedecer às instituições, nós iremos obedecer e anunciar que o Senhor criou todas as coisas, nós iremos anunciar para o mundo que nós somos a imagem e semelhança tua, nós iremos para anunciar para todo mundo que nossa família, ela é uma coisa sagrada tua, nós iremos anunciar para todo mundo que existe alimentação verdadeira, que ela cura e que ela restaura, nós iremos anunciar para todo mundo que existe um dia de adoração, que nós no nosso esforço, em nossa batalha neste mundo, em todas as dificuldades, nós quando chegamos ao 7º dia, nós nos esforçamos para adorar tu no Santo Sábado. Agora a pergunta que eu faço a você, você acha como é que Deus vê esse povo? O que é que Deus vê quando Ele te olha se esforçando em meio à batalha deste mundo para cumprir o seu querer e a sua vontade, para fazer o seu querer e a sua vontade? Como é que Deus te vê? Deus não te vê como um qualquer, meu irmão. Deus não te vê como um qualquer. Deus te vê como a coisa mais importante. A coisa muito importante para Ele. Porque Ele diz, ali vai um soldado meu. Ele se esforça para obedecer às minhas ordens, à minha palavra. E por se esforçar, eles estarão reconhecendo eu que sou o Criador e que vou fazer tudo novo. E esse tudo novo, igreja, alguns dizem assim, ó, alguns poderiam até pregar, alguns pastores dizer assim, o Senhor vai fazer tudo novo. Aí alguns dizem assim, novo para transgredir as instituições, que a primeira que eles criaram? Não. Não pense que Deus vai fazer um novo dia lá em cima para os seres humanos adorar, que não vai ser, não. A Bíblia diz que não vai ser, não. Você está errado. Não pense a você que lá em cima você vai comer de tudo, que é não. A Bíblia diz que não. Não pense que lá em cima você vai construir família de todos os jeitos, como é construído nesse planeta aqui. Não, amigo. Não pense que lá em cima você vai se diminuir, olhar para você e dizer que você não tem valor. Nada disso. Não pense que lá em cima você vai adorar qualquer coisa achando que elas são responsáveis por ter criado você. Nada disso. Lá em cima, você vai obedecer o novo que ele vai fazer. É porque lá nós vamos ver ele como um criador. Lá nós vamos estar a imagem e semelhança dele. Lá nós vamos ter uma alimentação que não vai trazer mais doença, nem morte, nem dor. Lá em cima, nós vamos adorá-lo no Santo Sábado. Verdade, Kleber? Sim. Meu irmão católico, meu irmão assembleano, meu irmão batista, meu irmão budista, meu irmão espírita, qualquer outra religião, todos nós que estaremos na eternidade, iremos observar um único dia. É o sábado ou o domingo, Kleber? O Santo Sábado. E quem é que diz isso, Kleber? A Bíblia. A Bíblia. Aonde, Kleber? Em Isaías. Isaías 66, versículo 24, diz isso. Eu preguei da outra vez, a outra mensagem, todas as mensagens que Deus me deu, elas se encaixam. E essa aqui diz bem claro. Diz assim, ó. Porque como novos céus e a nova terra, 66, versículo 22 e 23. Porque como o novo céu e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, a vossa posteridade e o vosso nome,
que será de uma festa, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro. Virá toda a carne adorar perante mim, assim diz o Senhor. Você entendeu? O Senhor está dizendo assim, ó, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E quando chegar lá, não vai vir religião tal, nem adventista, nem isso, nem aquilo. Vai vir o meu povo. E eles vão me adorar, não no domingo, mas sim no sábado. Na eternidade, todos nós, não importa a religião, iremos adorar o Senhor no santo sábado. E aí, Satanás pegou a raça humana e criou um dia parecido. Você pode ver que todas as coisas são muito parecidas com a verdade. São muito parecidas com as instituições que são eternas, mas elas não são verdade. Elas se comportam muito parecido. A imitação de Satanás nessas instituições é muito parecido. E por incrível que pareça, alguns irmãos, eu vou até lembrar aqui que o Espírito Santo me lembrou, alguns irmãos têm a mesma palavra, a mesma Bíblia, mas eles acreditam em teologia satânica. E eu afirmo com toda a palavra, não teologia bíblica, que nós cristãos era para acreditarmos e crermos na palavra, não em teologia satânica. E quais são as teologias satânicas? Muitas religiões têm colocado dentro de seus templos que família pode ser isso e aquilo. Muito do povo de Deus tem colocado dentro de suas instituições que pode comer de tudo, que não faz mal, que Jesus mandou ir no mercado comer de tudo. Olha, de tudo que Jesus mandou comprar não foi coisa que viesse trazer doença para o teu corpo não, viu? Porque se tem uma coisa que Jesus ele é muito sábio. Ele não erra em sua palavra. Ele não vai mandar você comer uma coisa que vai trazer um câncer, não. Ele vai te orientar para o teu bem. Isso eu garanto para você como profissional. Ele vai te orientar para o nosso bem, para querer que a gente tenha boa saúde, muita saúde. E aí, algumas instituições não acreditam nessas instituições. Algumas religiões dizem que não é o santo sábado, é o domingo. Como é o domingo, amigo? Se o próprio Deus estabeleceu apresentando que o povo dele deveria crer em sua palavra e obedecer os seus mandamentos. E que ele mesmo diz que é tão eterno que lá, quando tu entrar no céu, batista, católico, assembleano, o pastor, a pastora, quando chega lá, amigo, tu vai ter que guardar o sábado, não é o domingo. Tu não pode desmentir a palavra de Deus, tu tem que pregar a palavra de Deus fielmente. Se tu desmentir ela, tu vai ser cobrado. E ai de mim, você tem só ideia, se eu estivesse aqui com vocês pregando mentira. Ai de mim se eu estivesse pregando mentira. Eu estou pregando de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz bem claro, na eternidade vocês vão guardar o santo sábado. Não é outro dia. Se fosse outro dia, o Senhor tinha dito, eis que eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E quando chegar lá, eu vou colocar vocês, toda a carne, para adorar o domingo. Vai ser o dia da adoração, para mim será o domingo. Mas se você for estudar sobre o domingo, meu amigo, aí você vai ver muita coisa. Você vai ver que os egípcios já tinham essa doutrina, o dia de sol, venerado ao sol. Você vai ver que os babilônicos também, os etemitas, eles tinham essa religião. E que você vai perguntar quando foi estabelecido o domingo para que as religiões reconhecessem como um dia sagrado. Será que foi Jesus Cristo? Você vai ver que não teve nada participação de Jesus Cristo. Você vai ver que teve participação das religiões pagãs, onde Deus sempre orientou o povo dele, não se una com os pagãos, não faça as coisas dos pagãos, não obedeça os dias de adoração dos pagãos. E a pergunta que eu termino aqui para você dizendo, a quem você tem obedecido? A quem você tem esforçado para anunciar qual lado você está? A quais instituições você tem obedecido fielmente e crido que elas são desse jeito? A qual evangelho é prego? E eu termino com o último versículo, que é esse daqui, ó. O anjo vem e ele prega. Ele anuncia para o mundo o evangelho eterno. Mas porque o anjo tem essa agilidade
E essa responsabilidade de anunciar. Porque o anjo, ele começa a gritar dizendo assim, ó. Ele em grande voz, ele começa a gritar: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Há um povo que vive nesse planeta. Eles obedecem às instituições que são lá de cima. Hoje, há vários anjos e há vários seres celestiais. Eles estão reunidos junto com Moisés, Enoque e os outros que estão lá em cima, porque não tem só eles. Tem uma classe de pessoas já desse planeta que já estão lá em cima. Eles estão também guardando o santo dia. Eles têm uma alimentação importante. Eles estão na presença do Deus Criador dos céus e da terra. E eles são a imagem e semelhança de Deus. E eles estão esperando o Senhor cumprir o restante da profecia, onde vão ressuscitar seus familiares e ressuscitar as outras gerações. E esperando o encontro final de todas as gerações, de todos os tempos, para a festa maior e para a vitória maior daqueles que vieram do sofrimento, em meio à tormenta se esforçaram para cumprir todas as instituições. Não só se esforçaram. Você não é só uma testemunha ocular para o universo todo, nem para este mundo. Você é uma testemunha que também anuncia para outros que eles também devem se preparar, porque é desse jeito que funciona lá em cima. O que eu e você se esforçamos para cumprir aqui é do mesmo jeito que funciona lá em cima. Ninguém entrará no céu de qualquer jeito. Nós entraremos obedecendo às ordens e às palavras de Deus. Se salvação fosse viver de qualquer jeito, nós nunca entenderíamos que os padrões essenciais para a sociedade seriam os padrões verdadeiros e leais e justos, os quais Deus estabeleceu. Nós nunca entenderíamos que as instituições eternas, elas são essas que são apresentadas na eternidade. Mesmo o mal tendo entrado e Satanás procurar destruir tudo, Deus ainda permanece com o seu povo, na luta, no esforço, para cumprir as instituições eternas. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe tua vida. Deus te dê força. Deus te dê coragem para cumprir suas ordens, seus mandamentos, suas instituições, para que você viva e pregue para este mundo o Evangelho eterno. Que a graça e a paz, o amor de Jesus esteja no coração de vocês e vocês dizem amém onde está. Vou orar agora com vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Seja Senhor. Deus. Vamos orar? Obrigado porque tua palavra é eterna. O Senhor disse, passa os céus e a terra, mas ela não vai passar. O Senhor também disse, nas últimas palavras, nas últimas escritas, do último capítulo de Apocalipse. Ai de mim, mensageiro, ai de qualquer pastor, ai de qualquer pastora, ai de qualquer padre, se tirasse ou acrescentasse um i ou um tio. As calamidades, os flagelos que estão escritos na profecia, em Apocalipse, cairiam sobre nós. Mas o Senhor também disse, fiéis e verdadeiros serão aqueles que calçam o evangelho verdadeiro e que prega e anuncia. Nós pregamos tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o teu divino Espírito Santo esteja à frente a guiar todos nós como o teu povo, para cumprirmos as tuas instituições, para vivermos o evangelho eterno. Nós primeiro temos que vivermos como o teu povo e depois pregarmos, anunciarmos ao planeta Terra que o Senhor está voltando e que vai ser tudo novo e que vai ter uma alimentação nova, que tem um dia santo e que a família é importante e que nós somos valiosos para ti. Somos tão valiosos, mas tão valiosos que o Senhor vai voltar para nos levar, Senhor. Nos ajuda a entender como é importante as instituições eternas. Como é importante o teu evangelho eterno. Batiza com teu divino Espírito Santo a tua igreja, Pai. E orienta cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo.
pois ele vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou só passar aqui para o irmão Célio antes de eu dar sequência que ele pediu para poder falar aqui. Provavelmente ele vai ter que sair, então. Só mastigar, Kleber, me permita só mastigar mais uma coisa que ele falou, que talvez para alguns novatos que estão chegando no grupo, talvez até irmãos mesmo que estejam aqui, só para mastigar mais um pouquinho, Kleber. Assim como ele falou que lá no céu não vai ter pizza, não vai ter refrigerante, não vai ter alimentação, assim está para o budista, está para o espírita, está para outros que irão conhecer a palavra de Deus, serão transformados e estarão no céu. Amém. Só para mastigar mais um pouquinho, tá? Porque talvez tenha, alguns irmãos tenham entendido, mas o espírita vai estar, mas vai estar transformado conforme a palavra do Senhor, conforme Amém. está escrito, não aquilo que eles acreditam hoje, tá? Só para mastigar mais um pouquinho, beleza? Obrigado, querido. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe. A palavra do Senhor diz que de todas as casas sairão meu povo, né? O apelo é sai dela, povo meu, né? E isso vai acontecer. Nós estamos chegando já nas horas finais desse mundo, e quando ficar conhecido a todo ser humano quais são os mandamentos do Senhor, eles terão que tomar a decisão. Só há dois caminhos, né? Caminho de vida e caminho de morte. E cada um vai ter que escolher o seu caminho. Então, isso vai acontecer em breve, para a honra e glória de Deus. Louvado seja Deus, irmão Kleber, mais uma vez, mensagem extraordinária, né? Eu estava vendo ontem e hoje também, né, que os incas também eram guardadores do domingo, né? Eles adoravam o Ira, que era o deus sol deles, que mantinha a produção, a colheita e tudo mais, né? Povos antigos já guardavam o domingo, mas fazendo essa comparação que o irmão fez, né? Sempre Deus teve um povo sincero, mas Satanás também sempre teve os seus, né? Verdade, isso é verdade. Misericórdia. Amigos, eu vou agradecer a todos que aqui estão, né? Vou passar o nome de cada um deles para poder passar para a Rose, que hoje está com a nossa resenha, né? Então, temos aqui o irmão Kleber, a Rosângela, a Solange, que já levantou a mãozinha, a Rose vai te passar a palavra daqui a pouco, a Ângela, o Antenor,